Minha gente, agora nós vamos conversar sobre osteopatia infantil. Quer saber mais o que é, como funciona? A gente conversa a partir de agora com a Blenda Almeida, ela que é osteopata, ela que é fisioterapeuta e além disso tudo, ela que é aniversariante hoje também. Primeiro, parabéns, prazer ter você aqui com a gente, Blenda. Muito obrigado, o prazer é sempre meu de estar nessa casa com vocês. Você sabe que é a nossa convidada para lá de especial. Blenda, vamos contar então para quem tem casa, como que funciona essa osteopatia infantil? Qual que é o objetivo? Sim, nos países de primeiro mundo, como eu estudo na escola de osteopatia de Madrid, o que acontece? Quando o bebê nasce, eles já mandam para o osteopata, geralmente participa já lá dentro do hospital para estar avaliando o quê? Possibilidade de torcicolo, né? Se o bebê tem mais prevalência do lado direito para o lado esquerdo, né? Se você é mãe e seu bebê olha mais para o lado direito que para o lado esquerdo, pode ser indício de torcicolo, né? E a gente tem esse tratamento manual. Então a gente faz uma análise através de uma avaliação. Nessa avaliação a gente vai perguntar como que foi a gestação, qual o posicionamento que o bebê ficou no útero da mãe. Geralmente tem algumas posições que eles adotam, que ele já é prevalente já dentro do útero da mãe. A gente tem que estimular as posições diferentes para os estímulos. Por exemplo, estimular sempre o bebê a posição de barriguinha para baixo, para dar o movimento de esfinge, para fortalecer os eretores espinhais e favorecer o desenvolvimento desse bebê. Então a gente trabalha nisso e o torcicolo também está muito associado às disfunções viscerais, né? Esses bebês que choram de muita cólica, que quando chora leva o tronco para frente, já significa que tem alguma disfunção visceral. A gente trabalha em cima da mobilidade, né? A gente trabalha com as mãos, devolvendo qualidade de vida para o bebê e para a mãe, que é muito sofrido, né? Blenda, eu fiquei curiosa agora, como é que começa esse trabalho com o bebê lá dentro do ventre da mãe ainda? Como é que funciona? Não, geralmente a gente já faz avaliação após o nascimento do bebê e se ele prevalecer em alguma postura devida, a gente já sabe que, por exemplo, ele estava do lado direito do útero da mãe e aí a gente já estimula para que ele tenha um desenvolvimento melhor e mais adequado para a idade dele. Tá certo, então. Blenda, uma outra questão também. A gente sabe que a maioria aí dos bebês, eles acabam ficando agitados pelos mais diversos fatores também. O travesseiro, nesse caso, ele é recomendado ou não? O travesseiro, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente que ia comprar um travesseiro específico para plagiocefalia. Ultimamente, gente, não se usa travesseiro mais para bebês. Então, mesmo se você comprar aquele lá da internet, que tem um furinho no meio, que estimula para melhorar as discrepâncias dos ossos cranianos, é melhor que você leve no osteopata. Ele regularize isso através da terapia manual, usando técnicas de osteopatia específica para o bebê. E o que acontece? Esses travesseiros não são indicados e nem os normais. Gente, ultimamente não se usa mais travesseiro para bebê. E agora quando a criança, por exemplo, tem o refluxo, como é que funciona, Blenda? Sim, então o refluxo, o que a gente pode fazer? Indicar para a mãe dar um mamar mais sentadinho, né? Que aí o leite já vai descendo para o estômago, que ainda está em maturação. Então a gente tem essas dicas para as mães. E tem também outras dicas que a gente pode fazer dentro de consultório decorrente da avaliação do paciente, né? A gente vai ver se tem alguma falta de mobilidade ou no abdômen, que também é muito trabalhado, no esôfago, e vai fazer técnicas para desenvolver isso. Já tem bebês que têm dificuldade da deglutição, né? Que deve ser o que o Roger acabou de falar, né? Deglutição. Então a gente vai lá, analisa o palato desse bebê. Às vezes o palato está baixo, a gente faz um estímulo e o bebê já começa a mamar ali dentro do consultório. É bem emocionante essa sessão. Que bacana, tô curioso, quero ver. O dia que você tiver, vamos lá, nós vamos mostrar. Filmar. Pra gente poder mostrar pra quem tem em casa. Blenda, agora, quando que é o ideal para fazer esse acompanhamento de me ajude, por favor. Osteopatia. Obrigado. Quando, então, iniciar os trabalhos de acompanhamento com a criança? Desde o nascimento, né? Se o pai já quiser levar no consultório após o nascimento,
a clínica já está apta para receber esses bebês e o indicado seria procurar até uns 10 meses. Mas, assim, desde o nascimento até uns 3 meses é um período perfeito para tratamento. E quais os sinais, os sintomas que os pais, Brenda, devem estar atentos para essa necessidade? Dificuldade de sono, refluxo, cólica, predominância do bebê ficar olhando mais para um lado que para o outro. Se ele não virar, por exemplo, para a esquerda, já é indício de torcicolo. Aí já a gente tem que entrar com tratamento. E o bebê, gente, ele recebe aquele tratamento, o resultado pode ser muito rápido. Já teve bebês que eu tratei em somente uma sessão e a mãe falou que o bebê já não queixou mais de cólica, por exemplo. Então, tem bebês que a gente demora um pouco mais, tem resultado que é muito rápido também. É muito gostoso trabalhar com bebê. Brenda, para a gente poder entender, a torcicolo desse bebê, dessa criança, é o que nós sentimos mesmo ou o surgimento ali daquela criança é diferente? Sim, ela pode ser congênita, né? O bebê nasce com aquilo, que é diferente de nós, que às vezes acorda, né, com um mau posicionamento. E no último CIOST que eu fui, que é o Congresso Internacional de Osteopatia, eles mostraram um exame lá que o bebê sente dor, mas ele não sente dor igual uma pessoa adulta, por causa das maturações que ainda não foram feitas dos neurotransmissores. Então, mães, os bebês sofrem, mas não é essa dor de sofrimento que nós sofremos. E isso é muito legal, porque quando chega no consultório, eu já fico mais tranquila e já tranquilizo as mães que geralmente chegam lá eufóricas. Desesperadas, né? Tentando entender o que é. Porque o sintoma da criança ali é chorar. Sim, e o chorar dele, ele só quer comunicar que tem alguma coisa que não tá certo, né? E às vezes, vamos supor, em questão de refluxo, às vezes a mãe tá dando leite muito a mais que o bebê precisa. Aí eu falo, quantos ml que você tá dando pro seu bebê? A gente calcula, e aí ela começa, aí eu falo, é porque às vezes tá dando mais, vamos tentar dar menos? Então a gente faz várias técnicas para melhorar a qualidade de vida do seu bebê e da família. Brenda, logo então fica a dica, quando a criança chora, algumas mães, claro, pensam que tem que dar de mamar para aquela criança. Nem sempre é o recomendado. Às vezes se ela chorar de fome, né? Sim, claro. Mas se não for de fome... às vezes outras coisas e precisam ser tratadas. Então, às vezes é uma economia que a mãe faz, ela não vou levar não, às vezes é caro. Mas é uma economia que às vezes sai caro, custa a paz da família. Então, por isso, a necessidade de ter um osteopata acompanhando você, acompanhando o seu filho. Adriana, vamos aqui nessa câmera aberta aqui, ó, porque hoje nós estamos recebendo aniversariante, fisioterapeuta, osteopata. Eu tenho que ir para o intervalo agora, Brenda, mas eu sempre disse que você tem que ser apresentadora também. Vamos fazer me contrata. Vamos fazer um teste ao vivo então, ó. Chama o intervalo aí que daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muita informação de osteopatia e qualidade de vida. Fiquem ligados. É isso aí, já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa, claro, já sabe, né? 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para participar com a gente aqui no nosso programa. Estou conversando com a fisioterapeuta, osteopata Brenda Almeida. Brenda, estamos falando aqui sobre osteopatia infantil. Para quem está chegando agora, está pegando nosso programa, a osteopatia infantil, ela trata o que na criança? Ela trata mais questões de cólica, refluxo, plagiocefalia, que é a discrepância dos ossos do crânio. Se você vê que tem alguma assimetria dos olhos do seu filho, da altura das orelhas, já é indicado para a gente tratar. Se ele tem facilidade mais para um lado, de fazer as rotações para o lado direito, por exemplo, do que para o lado esquerdo, a gente trata muito. E no mais, seriam isso mesmo. Brenda, e esse tratamento, como é que funciona? Como é que é feito lá no seu consultório? Primeiro a gente faz uma anamnese específica, pergunta várias coisas para a mãe. Se o bebê foi planejado, influi, né? Quando o bebê é planejado, geralmente ele é um bebê mais calmo. Se a mãe tem certos tipos de vício, como que é o sono desse bebê? Porque a causa deve ser achada dentro do consultório. Se ele tem refluxo, se ele tem mais preferência de um lado que do outro, se é um bebê ansioso. Então, tudo a gente trata na osteopatia. Tem pontos de relaxamento da musculatura global
que logo após a sessão, o bebê ele relaxa tanto que ele faz cocô e às vezes ele tá ali ansioso por causa de intestino preso, que é coisa simples para nós que fazemos parte da osteopatia, que é parte da terapia manual nos tratamentos. Blenda, quanto tempo para o resultado ali de um tratamento? Você me contava no outro bloco que uma sessão, alguns resultados já são assim, vistos logo de cara. Tem pacientes que vão no consultório apenas uma vez para ser analisado, para ver se tem algum tipo de disfunção grave, como essa plagiocefalia que está tratando muito em consultório, que é quando os ossos do crânio estão muito diferentes, né? A gente tem também a braquicefalia, que é essa região posterior aqui, ela fica mais afundadinha e o rosto do bebê é mais arredondado, a gente trata também. A gente também dá indicações de posicionamento para o bebê ter um desenvolvimento neuropsicomotor de acordo com a idade que ele está no momento. E Blenda, tem contraindicações? Geralmente não, né? Tem indicações mais graves, que seria, por exemplo, uma hidrocefalia, né? Que já é realmente uma doença do bebê. Tudo que eu falei antes não é doença, pessoal. É tudo disfunções fáceis de ser tratado. Então, quando a gente tem alguma alteração mais grave, a gente indica o uso do capacete, que vai lá para Brasília para fazer esse uso. Mas, assim, geralmente os casos dos consultórios, o resultado é bem rápido, né? A gente tem de 3 sessões até 5, um resultado muito significativo e que, inclusive, as mães veem a diferença já de uma sessão para outra. As sessões, elas são feitas de diferença de 7 dias, geralmente. Se tiver em caso mais bom, com prognóstico melhor, eu demoro 10 dias para ver esse bebê, para reavaliar, para ver se continua ou não o tratamento. Blenda, o tratamento, quanto antes iniciado, ele pode ser mais eficaz, digamos assim. A gente sabe que a eficácia, claro, é comprovada, mas quanto mais cedo iniciado esse tratamento, maior chance de mais rápido aquele bebê se recuperar daquela disfunção? Com certeza, né? A gente já tem artigo que comprova que o torcicolo, ele vai ocasionar disfunções viscerais. Então, se quando o bebê já nasce, já leva no meu consultório, ele pode não desenvolver as disfunções viscerais, né? Então, quanto mais rápido, melhor. E também a gente tem o tempo de maturação óssea, né? Dos ossos do crânio, né? Depois de 10 meses, o prognóstico já não é bom, a gente já não pega mais esses bebês para estar fazendo esse tipo de tratamento. Então, pega ali até uns 6 meses seria o ideal, mas o quanto antes após o nascimento, o prognóstico é mais rápido e menos sessões a gente gasta. Blenda, além disso, existem contraindicações, outras contraindicações? Por exemplo, a mãe levou lá para você no seu consultório, fez uma primeira sessão e a mãe fala, vou desistir, vou dar um dipirona para essa criança aqui. Isso é eficaz ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se faz necessário ali o uso de técnicas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tratamento medicamentoso, ele já é geralmente com o médico, né? Nós não indicamos medicamento, é tudo muito manual, a mãe visualiza ali tudo, que são técnicas bem leves, o bebê geralmente ele fica relaxado, mesmo se for um bebê que chega ansioso, a gente tem técnicas que relaxam o bebê e tem bebê que termina a sessão dormindo, é muito gostoso. Eu imagino. É uma fofura. Seu consultório toda semana ali, você deve ser um chá de fofura. Nossa, é uma fofura, assim, às vezes eles estão chorando lá de fora, já entra na sala e na hora que termina, o bebê já tá tranquilo, dormindo, e a mãe fala, como você fez isso? É mágica. Fala, me leva, gente, me contrata. Blenda, existem ações ali, por exemplo, o bebê apresentou um sintoma de uma disfunção durante a noite. Existe alguma técnica que a mãe, uma técnica paliativa, digamos assim, que a mãe pode fazer ali em casa até chegar no consultório? Então, no meu Instagram, eu ensino umas técnicas também. É só entrar no Físio Blenda Almeida, que lá vai estar bem explicadinho. Só porque aí eu coloquei lá e eu meio que dei até uma arrependida. Sabe por quê? Porque a mãe chegou lá e falou, Blenda, eu tô fazendo desse jeito. E colocou muita pressão. Eu, gente do céu, tem que tirar essas técnicas do meu Instagram, porque, gente, é técnica sutil, leve. E assim, gente, o bebê nasce, já tem 1 mês, já pode colocar muito
de barriguinha para baixo, que ajuda das disfunções, da cólica, e os eretores espinhais dá mais força para a posição de esfinge, né, para maturação do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Então, vamos colocar esses bebês de barriguinha para baixo, eles choram, mas você pode ficar posicionando a cabecinha dele, e que isso é muito saudável. Brenda, a diretora está passando aqui, a Adriana me contou aqui no ponto que a Eliana, do bairro Eldorado, mandou uma pergunta aqui que você agora há pouco respondeu, mas é sempre bom a gente contar para quem tem casa, que é a respeito do uso de travesseiros. Não é recomendado. Não, os osteopatas não estão recomendando mais. Isso aí é fonte segura. A gente está tirando os travesseiros dos bebês, né? E hoje em dia a ciência caminha para retirar. E mesmo que seja aquele travesseiro de plagicefalia, eu não indico, porque o bebê ele precisa dessa liberdade de movimento. Quando você tira essa liberdade de movimento do bebê, o risco de sufocamento também conta e não é bom para o tratamento. Então é melhor ficar mais sem travesseirinho, de barriguinha para baixo, deixa os bebezinhos no chão e vamos fazer arte. Então tá certo, então, dicas dadas para você que tem em casa. Brenda, você já contou o seu Instagram aqui, mas onde que tá a sua clínica, seu telefone? Como é que faz para ir lá até você? Ai, gente, eu tô na Avenida Paranaíba, 2 casas depois do hospital actual, tem um estacionamento lá na frente, é muito fácil, é bem no fundo do Bretas. O telefone para contato é 3825-8841 e o meu celular é 99803-2929. E o Instagram, mais uma vez? Físio Blenda Almeida. Físio Blenda Almeida. Acha Isso. ela lá. Brenda, é sempre um prazer conversar com você, te receber aqui no Mais Saúde. Muitíssimo obrigado. Quero aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui, te parabenizar mais uma vez pela ação que você realizou em ajuda às pessoas que foram atingidas pelas chuvas aqui em Patos de Minas. Parabéns por essa ação mais uma vez e parabéns pelo seu aniversário, que venham muitos obrigada. E muitos anos aqui. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Comemoração máxima aqui com vocês. Muito obrigada, gratidão é toda minha.